Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai analisar um debate intenso e, olha, bem espinhoso, sobre um tema que mexe com muita gente: a religião. Com certeza. E a pergunta central é daquelas que provocam mesmo. Seríamos melhores sem religião? Uma questão que polariza, né? Totalmente. E para nossa conversa hoje, a gente está usando trechos da transcrição de um debate bem informal, sabe? Aquele estilo Oxford e Cambridge que rolou lá no Methodist Central Hall, em Londres. Isso. E com gente de peso participando. De um lado, defendendo que sim, a gente estaria melhor sem religião, tinha o Christopher Hitchens, o Richard Dawkins, o Anthony Grayling. Nomes conhecidos do ateísmo, né? E do outro lado, rebatendo essa ideia. Tinha o arqueólogo Nigel Spivey, a rabina Julia Neuberger e o filósofo Roger Scruton. Um time bem, digamos, eclético, sem dúvida. Bom, a nossa missão aqui é tentar destrinchar um pouco esses argumentos, entender as linhas de raciocínio de cada lado e, quem sabe, achar umas perspectivas novas sobre o papel da religião na vida da gente. Então, vamos lá. Vamos. Que tal começar com quem defende a moção? Ou seja, a turma que acha que o mundo seria melhor sem religião. O Christopher Hitchens abriu os trabalhos e foi bem direto ao ponto. Ah, eu lembro dessa parte. Ele conta uma história, né? De um desafio que um radialista evangélico fez para ele. Isso é aquela coisa de estar numa cidade estranha à noite. Isso, Exatamente essa. O desafio era: você se sentiria mais seguro ou menos seguro vendo um grupo de homens vindo na sua direção, sabendo que eles tinham acabado de sair de uma reunião de oração? Uma pergunta capciosa. E a resposta dele? O Hitchens disse que já viveu essa situação real em lugares como Belfast, Bagdá, Beirute, Bombay, lugares bem complicados, né? Com certeza. E o ponto dele era: Que nesses lugares, a religião, longe de trazer segurança, foi um fator crucial para piorar os conflitos, para atrasar o progresso, para dividir as pessoas. Ele dá exemplos bem concretos. tipo, Olha, o sectagismo cristão em Belfast, a violência entre muçulmanos em Bagdá que impede a reconstrução, a constituição sectária que travou Beirute, fascismos religiosos ressurgindo na Bósnia, violência nacionalista hindu em Bombay. nossa, ele não diz que a religião é a única culpada, mas que ela claramente piorou tudo, né? Exato. E aí ele joga a pergunta: quem pode dizer que a religião não agravou seriamente todas essas situações? E aí vem a parte que você mencionou, que é bem forte, a da invenção humana. Isso. Ele fala que a religião é claramente uma invenção humana. E usa aquela frase de efeito: feita por uma espécie a meio cromossomo de distância do chimpanzé. Para ele isso é óbvio e transparece na própria religião. Entendi. E como ele lida com aquele contra-argumento comum sobre as tiranias seculares, tipo fascismo, stalinismo, muita gente fala, mas regimes ateus também foram horríveis, e ele rebate isso. Primeiro ele lembra do apoio que setores da Igreja Católica deram ao fascismo. E depois argumenta que mesmo regimes declaradamente ateus, como o de Stalin, acabaram criando na prática uma espécie de religião do homem, com seus próprios dogmas, culto à personalidade, perseguição. Então, para ele, o problema não é Deus ou a falta dele, mas o próprio impulso religioso. Exatamente. O problema seria essa tendência à fé cega, à certeza absoluta, seja ela religiosa ou secular. Algo que ele, como um defensor ferrenho da razão, do ceticismo, rejeita completamente. Essa linha de pensamento sobre razão e ceticismo, o Richard Dawkins também segue, né? Só que ele aplica isso aos supostos benefícios da religião. Perfeito. Dawkins pega 4 coisas que geralmente dizem que a religião faz bem: explicar o mundo, dar lição de moral, inspirar, principalmente a arte, e consolar a gente nos perrengues. E ele não compra nenhuma dessas ideias, pelo jeito. De jeito nenhum. Consolação, para ele é tipo uma chupeta para adulto, sabe? Um alívio baseado em mentira. A menos que você prove que a religião é verdade e ele acha que não é. E a inspiração? Arte religiosa. Ele acha mesquinha, paroquial, se comparada com a grandiosidade que ele enxerga na ciência. O espaço sideral, o tempo profundo, a complexidade da vida. E sobre explicação, para ele, a ciência já ganhou essa parada.
Religião não tem mais o que dizer sobre as origens do universo ou o sentido da vida que se sustente racionalmente. Mas o ponto que parece pegar mais para ele é o impacto na educação, certo? Essa ideia de que a religião meio que corrompe o jeito de ensinar a pensar. Sim, esse é talvez o ponto central dele. Ele argumenta que ensinar a fé como uma virtude em si mesma, sem precisar de evidência, cria tipo uma firewall na cabeça das crianças, uma barreira que impede que elas aceitem evidências contrárias, como a teoria da evolução. E ele conta aquela história bem chocante do geólogo Kurt Wise. Essa história é forte. Um cara com doutorado em geologia por Harvard, mas por causa da fé criacionista dele, ele chegou ao ponto de literalmente pegar a tesoura e cortar as partes da Bíblia que pareciam ir contra a ciência. No fim, ele abriu mão da formação científica para não ter que questionar a religião. Para o Dawkins, isso é um exemplo claro do estrago que a fé cega pode fazer no pensamento crítico. Pesado. E ele também responde ao Dr. Spivey, um dos oponentes, sobre a religião ser parte da natureza humana. Responde na lata: fale por você. Dawkins diz que religião não faz parte da natureza dele, nem da maioria dos colegas cientistas dele. E sobre a arte religiosa, tipo a Capela Sistina, o que ele diz? Aí ele tem uma visão bem pragmática. Artistas como Michelangelo precisavam de quem pagasse as contas, né? Se não fosse a igreja, talvez eles tivessem sido contratados para decorar um museu da ciência. E a gente teria outras obras-primas com outros temas. A arte ia existir de qualquer jeito. Interessante. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda no time promoção, tem o filósofo Anthony Grayling. Ele traz uma abordagem mais pela ética, com aquele experimento mental do marciano, né? Isso, é uma forma bem criativa de colocar a questão. Imagina lá um estudante marciano fazendo doutorado sobre ética humana. Ele vem para a Terra e pergunta: e aí, humanos, o que vocês querem para os seus filhos? E as respostas seriam ao de sempre, né? Que sejam responsáveis, pensem com a própria cabeça, valorize a família, os amigos, a comunidade. Coisas que acho que quase todo mundo concorda. Valores bem universais, parece. E onde entra o conflito com a religião, segundo o Grayling? Ele pega uns ensinamentos específicos do Novo Testamento, tipo não se preocupar com o amanhã, ou bem-aventurados os que choram. E ele argumenta que existe uma tensão aí, ou até uma contradição direta, entre esses preceitos e os valores que a gente realmente cultiva e ensina no dia a dia. Entendi. Então, a conclusão dele é que a nossa ética, na prática, já é mais secular do que a gente admite. Exatamente. Ele diz que as tradições éticas seculares que vêm lá de Aristóteles, dos estoicos, e foram reforçadas pelo iluminismo, estão muito mais alinhadas com os nossos valores modernos e, o principal, funcionam sem precisar de Deus nenhum. E ele contrapõe isso com a história da religião. Sim, ele contrasta essa ética secular com o que ele vê como um histórico de sofrimento causado pela religião. Guerras, massacres, desde a Bíblia até Bagdá hoje em dia, e também a opressão individual, tipo a culpa que a religião bota nos jovens por causa de sentimentos pecaminosos. E a nossa capacidade de fazer o bem, de sentir empatia, de apreciar a beleza, para ele sim depende de religião. Totalmente. Ele enfatiza que isso é humano, é nosso, não precisa de explicação sobrenatural. Para Grayling, a história mostra que a religião organizada muitas vezes foi uma força conservadora, que freou o progresso científico e a liberdade individual para tentar manter o controle. Ok, acho que deu para ter uma boa ideia dos argumentos de quem acha que estaríamos melhores sem religião. Mas essa visão, claro, não ficou sem resposta no debate. Vamos ouvir o outro lado agora? Começando pelo Dr. Nigel Spivey, o arqueólogo. Vamos sim. O Spivey traz uma perspectiva bem diferente, lá das profundezas da pré-história. Ele fala da tal explosão criativa de uns 40 mil anos atrás. Explosão criativa. O que foi isso? Foi quando nós, Homo sapiens, começamos a fazer arte para valer, usar símbolos de forma complexa, criar rituais de enterro elaborados. Para ele, isso não foi por acaso. Isso sugere que a gente é meio que programado para metafísica. Para buscar algo além do material? Programado para metafísica. É uma expressão forte.
E como ele usa isso para argumentar contra a ideia de que estaríamos melhores sem religião? Bom, ele critica visões mais antigas, tipo a do Fraser, naquele livro O Ramo de Ouro, que viam esses rituais antigos só como superstição, sabe? Ciência que deu errado. Spivey cita o filósofo Wittgenstein. Ah, o Wittgenstein. Isso, e diz que, para o Wittgenstein, o ritual não é sobre explicar o mundo, é sobre performance, sobre expressão. É parte do jeito humano de ser. Wittgenstein falava algo tipo, a vida humana é assim, não é só lógica e ciência. Então, não é uma questão de ser verdade ou mentira no sentido científico, mas de ter um papel. Expressivo, vital. Exato. E aí ele lança o desafio. Imagina um mundo sem as grandes catedrais, sem as mesquitas, sem os templos, sem toda a arte inspirada pela fé. Ele pinta um cenário meio cinza, culturalmente pobre, talvez um subúrbio de Swindon, ele usou essa imagem, de uma cidade inglesa conhecida por ser funcional, mas não exatamente inspiradora. Entendi. A conclusão dele é que a religião não é tipo uma roupa que a gente pode escolher tirar. É mais como a pele. É por aí, que seria a parte da nossa constituição como espécie. Não uma opção, mas algo mais fundamental. Interessante essa visão de longuíssimo prazo. Mas aí vem a rabina Julia Neuberger com uma visão mais De dentro, né? de uma prática religiosa liberal hoje. Sim, a perspectiva dela é bem distinta. Ela começa dizendo que a religião que o Hitchens, o Dawkins e o Grayling descrevem, essa coisa focada só em dogma, conflito, anti-ciência, ela mal reconhece. É quase uma caricatura na visão dela. E como ela vê a religião na prática, na congregação dela, por exemplo? Ela diz que, para muita gente que ela conhece, a crença literal, aquela coisa de acreditar piamente em cada detalhe do dogma, é menos importante do que a prática em si. Os rituais que marcam a vida, nascimento, casamento, luto, o senso de comunidade, a tradição cultural. E ela diz que isso pode conviver com a dúvida. Pode e convive. Ela observa que essa prática muitas vezes anda junto com a dúvida, com a incerteza sobre Deus, com o pensamento crítico. Não é um pacote fechado de certezas para todo mundo. E ela propõe uma divisão diferente, né? Não entre religiosos e seculares. Esse é um ponto-chave dela. Para Neuberger, a verdadeira divisão importante na sociedade não é entre quem tem fé e quem não tem. É entre quem se acha dono da verdade absoluta, seja um fundamentalista religioso ou um ateu dogmático, e quem admite que não sabe tudo, quem aceita a complexidade e por isso consegue ser mais aberto, mais tolerante. Isso muda bastante a figura. E ela cita exemplos de coisas boas que a religião inspirou. Cita vários. Ela lembra o papel de gente religiosa em grandes reformas sociais, tipo William Wilberforce na luta contra a escravidão na Inglaterra, que tinha uma motivação cristã forte. Fala da origem religiosa dos hóspices, os cuidados paliativos modernos, e até campanhas mais recentes, como Make Poverty History, que juntaram gente de fé e gente sem fé por uma causa moral. Então, para ela, a religião na sua melhor forma é modesta, inspiradora, dá um suporte. Isso. Não arrogante ou impositiva, mas algo que ajuda, que inspira e que une as pessoas em torno de valores positivos. Entendi. E para fechar esse lado da defesa, temos o filósofo Roger Scruton. Ele também parece ir para um lado mais profundo, comparando religião com amor. Exatamente. Scruton começa com essa analogia bem forte. Amor e religião, ele diz, podem dar muito errado, causar desastres. Mas isso não quer dizer que sejam ruins em si. Pelo contrário, quando vividos do jeito certo, seriam bens humanos fundamentais. E como ele responde àquela lista de conflitos que o Hitchens jogou na mesa? Será que a religião foi a causa mesmo desses conflitos? Ou foi só a linguagem, o símbolo, a identidade que as pessoas usaram para brigar por outras coisas? Poder, terra, tribo. Ele conta que viu pessoalmente na Guerra do Líbano uma freira cuidando de feridos de todas as fés sem distinção, mostrando um lado da religião que transcende o conflito. Então, para ele, a razão humana vai além da ciência. Tem um espaço para o espiritual. Com certeza. Esse é o coração do argumento dele. Ele defende que a razão humana é mais ampla que sua lógica científica. A gente busca significado, busca valores, propósito, beleza,
o que ele chama de dimensão espiritual. E a religião, historicamente, foi a forma principal que a humanidade encontrou para lidar com essa busca, com a pergunta do para quê da vida. Uma pergunta que a ciência, focada no como, não responde. E sentir essa busca, essa tensão entre o que a gente é e o que a gente aspira a ser, isso não é irracional para ele. Muito pelo contrário. Para Scruton, não sentir essa tensão, essa busca, seria estar só meio vivo. A religião, então, ajudaria a gente a focar esses sentimentos no sagrado, a conectar o individual com algo que parece maior, transcendental. Ele critica, então, quem reduz a razão só à ciência ou à filosofia muito analítica. Critica forte. Ele acha que essa visão deixa de fora uma parte essencial do que é ser humano. Essa busca por sentido, por conexão, por transcendência. E que o impulso religioso tenta justamente dar conta disso. Tentar chutar a religião para fora da sociedade seria como querer expulsar a arte, a poesia, a música, que para ele perdem muito do sentido sem essa raiz religiosa. Fica bem claro que os pontos de atrito entre os dois lados foram bem definidos, né? Essa questão da transcendência, por exemplo. Dá para ter essa experiência sem religião organizada? Pois é, esse é um ponto crucial. Hitchens, Dawkins, Grayling diriam que sim, através da ciência, da arte, da natureza, da conexão entre as pessoas. Já o Scruton e o Spivey tendem a dizer que, bom, talvez a experiência até exista, mas é a religião que historicamente deu forma, deu linguagem, deu um sentido compartilhado para essa busca que eles acham que é inerente a nós. E a outra grande tensão, os males históricos ligados à religião. As guerras, perseguições, opressão. Isso faz parte da essência da religião ou são desvios, acidente de percurso, gente usando a religião para outros fins? Exatamente. Os críticos veem esses males quase como uma consequência lógica da fé, baseada em dogma, que leva à intolerância. Já os defensores dizem que isso são distorções da verdadeira mensagem, que seria de paz e amor, e que o bem que a religião faz supera o mal, ou que o mal não é exclusivo dela. E claro, aquela discussão eterna. A moralidade depende da religião ou a ética secular dá conta do recado, ou é até melhor? Bom, depois de ouvir tudo isso, a gente fica com uma tensão clara na mesa. De um lado, a religião como uma invenção humana potencialmente perigosa, fonte histórica de conflito e talvez um obstáculo para o pensamento livre. E do outro lado, a religião, ou pelo menos esse impulso religioso, como algo quase instintivo nosso, essencial para a gente encontrar sentido, para formar comunidade, para inspirar a arte e até para motivar o bem social, apesar de todos os lados sombrios que a gente conhece bem. É interessante saber como o público lá no debate reagiu a tudo isso. Teve votação no final, né? Qual foi o resultado? Teve sim, e a moção "Seríamos melhores sem religião" foi aprovada. E com uma margem considerável, 1.205 votos a favor, 778 contra e 100 pessoas indecisas. Um resultado expressivo para aquele público naquele dia. Sim, mostra o que pensava a maioria ali presente. Mas olha, a profundidade e a paixão dos argumentos dos dois lados deixam claro que a questão está muito longe de ter uma resposta simples, né? O debate em si acaba sendo mais rico do que só o placar final. Isso leva a gente para uma reflexão final, algo que vários deles tocaram de leve. Essa diferença entre religião, o sistema organizado, com regras, instituições, dogmas, e o impulso religioso, essa busca humana por transcendência, por significado, por algo maior. Será que a gente conseguiria cultivar essa busca, que parece tão nossa, por outros caminhos? Filosofia, arte, ciência, comunidade, sem precisar das estruturas religiosas que, historicamente, também causaram tanto problema. Será que essa separação é, na prática, impossível? Ou talvez até indesejável, como alguns sugeriram? Será que essas estruturas, mesmo com todos os defeitos, são o que dá foco e expressão para esse nosso impulso difuso por transcendência?
É uma pergunta que fica no ar, né? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. E com ela a gente fecha a nossa análise desse debate tão rico e complexo. Esperamos que tenha sido esclarecedor e, quem sabe, provocado aí algumas novas ideias. Até a próxima!